Graça e paz, amados, boa noite. Que alegria é termos e sabermos que você está nos acompanhando aí do outro lado da telinha, na sua casa, no conforto da sua família. Nós agradecemos por essa companhia e esperamos que, com certeza, a palavra de Deus proclamada aqui hoje vai trazer esperança, paz e amor, graça ao seu coração e da sua família. Amém. Sempre no início das nossas transmissões, nós pedimos que você faça o compartilhamento do link que você está recebendo aí. Se você está no YouTube, você pode ir na parte de baixo e fazer o compartilhamento com outros grupos, com outros familiares seus. Eu recebi um feedback muito interessante de um amigo que ele falou assim: eu nunca tinha pensado em passar esse link para outras pessoas. Eu tinha um amigo que fazia tempo que eu queria conversar com ele sobre a palavra de Deus e eu nunca tive a coragem, eu me achava impotente para fazer isso. E ouvindo você falar que a gente poderia compartilhar isso, eu compartilhei o link e essa pessoa, que eu achava que não ia assistir, assistiu e depois nós pudemos conversar sobre o assunto e foi muito precioso. Então, que você possa fazer isso também, como nós temos falado aqui, seja um missionário para transmitir essa palavra a outras pessoas também que não têm a mesma oportunidade de acompanhar como você está acompanhando. Com isso, gostaria de ler para vocês Lucas no capítulo 24, logo depois da ressurreição de Jesus, ele foi se encontrar com seus discípulos e olha o que a palavra de Deus diz, olha o que Jesus fala para os discípulos. No 24, do 44 ao 49. Se você tiver uma Bíblia aí, acompanhe conosco. A seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento Amém. para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Por que será que Jesus teve que explicar a palavra de Deus aos discípulos? Eles já não viviam com ele há muito tempo? Por que nós agora, às vezes, nos achamos muitos sabidões e achamos que entendemos tudo o que está escrito na palavra de Deus? Então, que nós tenhamos a humildade de chegar diante de Deus Amém. e falar: Senhor, revela a Tua palavra através do Teu Espírito para que eu possa ser luz e sal nessa terra. Amém. Convido você a fazer essa oração e colocar isso diante de Deus. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse privilégio que nós temos de abrir a Tua palavra e proclamá-la a outras pessoas que ainda nunca a ouviram. E que o Teu Espírito venha revelar tanto a essas pessoas como a nós, para que possamos glorificar o nome de Cristo. Sim, Senhor. Por isso, nessa noite, usa a vida do irmão Valdir para glorificar o nome de Cristo e também para edificar a Tua igreja. Amém. É em nome de Cristo que nós oramos e te agradecemos. Barba, boa noite. Oi, querido, tudo bem? Boa noite. Como você está? Como é que você está com a tua família nessa época, no trabalho? Conta um pouquinho para a gente como que você tem
trabalhado nesses dias? Olha, querido, nós estamos numa situação aterradora, né? Eu estava pensando, nem meu bisavô passou por isso. Coisa inimaginável. Mas são nessas situações que nós vemos a nossa falibilidade e podemos reconhecer a fidelidade do Pai e nos sustentar. Que bom. Graças a Deus, minha família está bem. Os genros, os netos, os filhos, né? Graças a Deus. E temos trabalhado cada dia na nossa atividade, trabalho com couro, e esperando no Senhor, esperando no milagre. Amém. E nesses tempos que a gente vê a mão graciosa do Pai, né, direcionando as coisas de forma que tenhamos sustento e possamos dar sustento àqueles funcionários que trabalham conosco, né? Que bom. Graças a Deus. Então hoje, o Barba, como eu já falei, vai nos trazer a palavra e que o Senhor te use para que Amém. o próprio Filho seja glorificado Aleluia. e os nossos irmãos possam ser edificados, como a Amém. nós também. Amém. Eu quero tratar sobre um assunto, finanças na crise. Esse assunto é muito pertinente todo o tempo, especialmente agora, nessa situação que todos nós estamos passando. Porque todos nós estamos na mesma tempestade, só que não estamos no mesmo barco. Alguns estão no iate, outros estão num barquinho a motor, outros estão numa canoa furada e outros estão na água, estão se afogando na questão financeira. Você tem ouvido aqui várias mensagens de apoio espiritual, de fortalecimento, de ânimo, de entusiasmo. Eu creio que a palavra do Pai é uma palavra de vida prática. Eu gosto dos textos de vida prática. É interessante falar sobre teologia sistemática, sobre história da igreja, maravilhoso, sabe? Mas eu gosto muito do meu Senhor Jesus quando Ele trata cara a cara, dentro da realidade da pessoa. E essa realidade que nós vamos tentar, nesse tempo exíguo, tratar com vocês. Na palavra de Deus, nós temos seguramente mais de 2.000 textos falando sobre finanças, sobre herança, sobre dinheiro. O Pai preparou isso para quê? Para que nós tivéssemos preparação para isto. Se você observar lá em Deuteronômio, quando o povo ia entrar na terra prometida, o Pai já falou a Moisés, falou assim, olha, você vai entrar nessa terra aí, só que eu vou dizer uma coisa para você. Você pode emprestar a muitas gentes, mas você não toma emprestado. Senão, ele vai ser cabeça, o estrangeiro vai ser cabeça. Deuteronômio 28, eu estou citando. E você vai ser cauda. E na realidade, tristemente, acompanhando pessoas há muitos anos, eu vejo quantos estão vivendo como cauda. Agora, precisamos observar o que a palavra de Deus fala, para que o Senhor nos tire dessa condição. O texto que o irmão leu aqui diz assim, lhes abriu o entendimento. Querido, o Senhor precisa abrir o nosso entendimento, porque o entendimento que nós temos é formado em cima do quê? Onde você aprende sobre finanças? Você aprende na sua casa? Ah, que bom, tomara que o seu pai e sua mãe sejam equilibrados, mas geralmente não acontece isso. Você aprende dentro da igreja? Não. Tem pastores que detestam falar sobre esse assunto. Geralmente são quebrados, quebram as igrejas, são descoordenados. Você aprende na escola? Você aprende no sistema financeiro? Olha quantas coisas que moldaram o seu pensamento. Ou você acha que você é independente para pensar nesse assunto? Não, 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 não. Nós somos manipulados pelo sistema. Nós funcionamos como marionetes do sistema para pensar aquilo que ele quer, para nos manter agrilhoados ao sistema. O sistema que, numa das viagens nossas, um irmão disse o seguinte, que não é sistema
capitalista, é sistema capitalista, é o sistema do capeta, mas só entra quem quer também. Então, nós temos opinião sobre isso. Eu encontro muitas pessoas, não posso aceitar isso. Sim, lógico, você está tão encharcado do conhecimento de várias fontes, mas nunca bebeu na água limpa da palavra que fala sobre finanças. É isso que nós vamos tratar um pouquinho. A Bíblia declara em Provérbios 16:1, olha que interessante. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Por que a citação desse texto? Porque lá em 2019, os economistas estavam numa euforia enorme. Não, porque a Bolsa tinha passado de 100 mil pontos. Janeiro estava batendo recordes, nunca vistos. Que até o meio do ano ela ia chegar a 300 mil pontos, a Bolsa de Valores. E o que aconteceu? Ela baixou para quase 70 mil pontos. Muitos fizeram planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Quantas pessoas, às vezes a gente conversando, foram gananciosas. Vocês acreditam que uma pessoa toma emprestado 160 mil reais, acreditando que tudo vai melhorar, por ganância, e investe? E aí o que aconteceu? O suposto investidor, ele descobriu que era um salafrário. Aí, conversando com ele, disse o seguinte, falou, olha, tudo bem, o cara é um estelionatário, enganou vocês, mas cada um é engodado conforme a própria concupiscência. Por que vocês foram fazer isso? Agora tem uma dívida de 10 anos para pagar. Investiram em Bitcoin. Você já ouviu falar sobre isso? Ok. Onde alguns ganham, precisam de muitos perder. Faz planos, não coloca diante do Senhor. Mas nós oramos tanto. Quantas coisas eu já orei para o Senhor e já tinha decidido no meu coração o que eu ia fazer. E o que vai? Qual fruto nós vamos colher disso? Aflição, angústia. Essa área financeira é conflitante para nós. Por isso que o Pai, no seu amor, deixou tantos exemplos para isso. Agora eu quero que você medite uma coisa. Com esta crise do Covid, como é que ficaram suas finanças? Aí alguns podem pensar assim, minhas finanças iam bem, mas com o Covid piorou, está assim horrível. Não, às vezes suas finanças estavam péssimas já, só que você não sabia. Nós temos um projeto chamado Passa a Macedônia e Ajuda-nos, que nós estamos trabalhando com alguns autônomos, algumas pessoas que têm pequenas empresas. A situação já estava ruim. Agora, sem cliente, como é que a pessoa faz? Aí, sobra para todo mundo. Sobra para o presidente, sobra para a mulher, sobra para o vizinho, sobra para todo mundo. Agora, por que está acontecendo isso? Eu disse assim a uma mulher que estava muito angustiada, falei assim, olha, observe como o Pai está amando você. Dando um basta nisto. Trazendo a realidade, como que estavam as finanças da empresa de vocês. Nós encontramos pessoas que têm negócios 5, 10, 20, 30 anos, elas não têm controle praticamente nenhum. Qual o seu lucro? Ela fala assim, eu lucro 80%. Quando você espreme e pega os números, nós temos consultores que estão trabalhando conosco nesse projeto, pequeno projeto, tímido projeto. Vamos analisar o lucro da pessoa líquido. Não chega a 20%, 15%. Se fosse um grande negócio, o lucro de 15% é um absurdo. Não, pequenos negócios. Agora, por que acontece isso? Se você é um filho de Deus, se você crê que Cristo fez uma obra na sua vida, que você é regenerado, o Pai está amando você. Ele está impedido de fazer você prosperar. Ele precisa tratar o seu coração, que muitas vezes é enganoso e ganancioso, e invejoso também. Nós fizemos em 2019 um curso de finanças. Tivemos até o prazer de ter nosso querido Hildo aqui presente, nosso pastor Maurício também presente. E
nós terminamos ele em dia 10 de dezembro de 2019. Logo que veio a crise, uma pessoa me ligou e disse assim: como eu agradeço a Deus de ter ficado aquelas 10 horas ouvindo você matraquear, junto com o Marquinhos Peixoto, sobre essas coisas da palavra de Deus, sobre finanças. Graças a Deus, eu ouvi, criei e descansei e não me meti em mais confusão nenhuma financeira. Daquelas coisas de comprar para pagar, a perder de vista, né? Às vezes a pessoa perde não só a vista, né? Ela perde o bom senso, ela perde a paz por causa disso. Graças a Deus por isso. Mas aí eu estava pensando uma coisa, e aqueles que não prestaram atenção, que continuaram fazendo as mesmas coisas, como é que eles estão agora? Falei, certamente estão muito preocupados. Porque Deus, amando-os, permitiu que eles ficassem aquelas 10 horas ouvindo sobre o assunto. Irmãos, não foram 10 horas de uma vez só, ninguém aguenta, né? Foram vários dias, nós ficamos praticamente quase 3 meses falando sobre o assunto. Então eu achei interessante aquela colocação. Por isso é necessário que o Espírito abra o nosso entendimento. Mas tem algumas mentiras que nós gostamos de ouvir. O mês que vem vai melhorar. Pense isso. Você já pensou nisso, né? Você já falou isso. Principalmente quando você tinha o quê? Um 13º para receber, umas férias que você ia vender, ou alguma coisa que ia acontecer na sua vida. E aí? O mês que vem já chegou? O mês que vem está parecendo o pico da crise, né? O pico do corona, que vai ser sempre daqui um mês. E você está esperando essa melhora. Agora eu quero desanimar você. Se você continuar fazendo do mesmo jeito, como disse Einstein, você vai colher os mesmos frutos. Você pode não gostar de ouvir isto, mas é melhor a palavra franca do que o engano de muitos púlpitos, que querem dizer, queridos, eu já aconselhei pessoas que depois que nós abrimos a palavra e mostramos, ela falou assim, não, realmente é isso que beleza isso. Aí apareceu um pastor desses que o Senhor proverá, que nós ordenamos, aí o camarada não fechou o negócio dele, depois que nós olhamos os números, falei, olha, você tem que fechar esse negócio está ali acabando com suas finanças. Meses depois encontrei, ele falou assim, tá, cada vez pior. Eu falei assim, mas você não fechou, você não viu os números? Ele disse assim, um pastor foi lá e me abençoou com a bênção da prosperidade e eu mantive o negócio. Eu falei assim, então querido, é isso aí, enganadores. Agora o maior enganador somos nós mesmos, achamos que as coisas vão mudar. Querido, não pense que vai mudar o mês que vem. Ou você acha que, pelo menos até o carnaval, essa crise vai continuar? Plantando da mesma maneira, vai colher a mesma coisa. Só que não vai ser a mesma coisa. Porque daqui 10 anos você está mais velho. Daqui 20 anos. Queridos, eu encontro pessoas que há 30 anos ouviram sobre isso. Talvez uns 40 anos. Ouviram sobre isso. Até hoje, estão na mesma coisa? Não, estão pior. Bem, é hora de mudar. É hora do Senhor transformar, mudar os paradigmas. É hora do Senhor nos dar arrependimento. Porque eu tenho certeza de uma coisa, eu encontro pessoas que o Senhor coloca-os um trabalho maravilhoso, eles amam o trabalho, eles acordam de manhã com afinco, com sangue no olho, com faca no dente, com mãos de tesoura. E os anos passam, não prosperam. Eu tive a oportunidade de acompanhar um casal, 25 anos. Depois de 25 anos, queridos, ele disse assim, nós vamos vender o que a gente tem, vamos pagar o que a gente deve, que a gente não aguenta mais viver desse jeito, devendo e acreditando que o mês que vem vai mudar. Eu disse assim, aleluia, aleluia. Durante todos aqueles anos que eu os visitava, eu voltava para Londrina triste, sabendo que eles ouviam por educação, mas não botavam em prática. Lembra desse texto? Aí, eu disse a eles, com carinho, falei assim, olha, o Senhor colocou esse trabalho maravilhoso na mão de vocês, como vocês amam fazer isso, como é bom vir aqui participar daquilo que vocês produzem aqui, mas vocês trataram de atrapalhar
A obra do Senhor é a prosperidade do Senhor. Eles abaixaram a cabeça e, graças a Deus, o Senhor está os livrando das dívidas. Bem, vamos aí tratar algumas coisas sobre conselhos práticos para esse tempo de crise ou qualquer tempo. É necessário planejar, trabalhar e junto com a família. Eu tenho um caso que eu acompanho há 9 anos mais ou menos. Essa pessoa veio me procurar, ela disse assim, olha, eu estou muito triste. Meu marido sempre me tratou muito bem e ele teve um problema, morreu abruptamente. Depois de pouco tempo, eu descobri que a nossa vida financeira era um desastre. Ele me deixou um monte de dívidas. O primeiro tratamento que tivemos com ela foi que ela precisava perdoar o marido e enterrar o camarada, né? Porque ela estava com bronca. Bem, e nesses 9 anos, a gente tem acompanhado, e no ano passado ela me escreveu dizendo assim, querido, a última dívida, 9 anos, hein? A última dívida que nós contraímos quando estávamos casados, nós pagamos esse mês agora. Eu falei, glória a Deus. Agora, a restauração de uma vida, a restauração de finanças, pode demorar, eu já vi milagres acontecer 1 ano e meio, 2 anos assim, mas é raro. Às vezes demora 3, 4, 5, 8, 10 anos. Por causa da dureza do coração da pessoa. E que se porventura ela consegue respirar um pouco, ela já começa a fazer besteira novamente. Conheço alguns casos assim, porque o coração precisa ser tratado. Se o problema é dinheiro, nós precisamos perguntar ao Senhor qual que é o problema. E geralmente são outros. Ganância, a pessoa tem medo da opinião dos outros, compra o que não deve, no momento que não deve e da forma que não tem condição de pagar. Você imagina uma pessoa que recebe R$2.000, ela assume uma prestação de um carro de R$1.200. E essa pessoa quis me convencer, não estou pensando numa situação, criando ficticiamente uma história, não. Ela quis me convencer que Deus ia prover. Porque aquele que se diz cristão, ele tem um problema a mais do que o ímpio. O ímpio é aquele que não tem fé. Porque ele acredita que Deus vai prover, mas Deus não entra nessa parada. Depois de algumas reuniões, ela nunca mais quis conversar comigo, porque certamente a palavra era muito difícil de engolir. Pensa bem isso. R$2.000 de salário e assume a prestação de R$1.200. Como é que vai sobreviver? Não vai aguentar. Mas Deus vai prover. Tá bem, vai prover o quê? Desgosto, desânimo, briga na família. Bem, outras questões. Dar prioridade ao consumo essencial. Não usar limite de cheque especial, cartão, são medidas a serem tomadas. Queridos, eu sei que é difícil. Uma pessoa que nós estávamos acompanhando, ela chegou ao acordo que ela tinha que vender o carro. O dia que ela vendeu o carro para pagar a dívida, ela falou assim, querido, foi como se eu tivesse perdido uma parte do meu corpo. Você pode rir disto, né? Mas você imagina como nós somos apegados às coisas? E às vezes o Senhor precisa tirar-nos daquela situação de comodismo que não é comodismo nenhum, né? Alguns conseguem ter equilíbrio, sendo cobrados, não ter dinheiro para nada. Eu vou dizer uma coisa para vocês, um texto que há muito tempo tratou comigo. O texto está em Efésios, diz assim, trabalhe com as mãos para repartir com aquele que tem necessidade. Eu falei, Senhor, mas eu não tenho nem para mim, como é que eu vou repartir com aquele que tem necessidade? Talvez seja a sua situação também. Precisamos que o Espírito abra o nosso entendimento, que como eu disse no começo, está cheio, está obliterado pelo conhecimento do mundo. Tá, você pode ter muitas argumentações sobre o texto que diz assim, Romanos 13:8, não devais nada a ninguém. Você pode ter muita coisa, você pode ter muita racionalidade, mas eu quero dizer o seguinte, a maneira que você está agindo está funcionando?
A gente teve algumas dificuldades, mas a gente sempre pagou. Quantos juros você já pagou? Marquinhos Peixoto trouxe um estudo uma vez dizendo assim, você quer saber quanto custa aquele bem que você quer comprar? Veja quanto você ganha por dia e você vai saber quantos dias você vai ter que trabalhar para ter aquele bem. Talvez você pare e pense melhor, se vale a pena. Para quê? Para quê? Isso é para glorificar o Senhor. Não caia nessa, sabe? Não caia nessa. Eu sou mestre em pensar isto também. Querido, nós somos amados do Pai. Nós não precisamos de subterfúgio diante dEle. Agora, se você está nessa crise, porque você é amado do Senhor, Ele quer tratar seu coração. Outro dia vi uma frase bem interessante. Tempos tranquilos formam homens moles. Tempos difíceis formam os homens rígidos. Por isso que somos tratados na tragédia. Você já descobriu que o Pai é o maior patrocinador de tragédias? Porque na tragédias nós encontramos a nós mesmos e sabemos que nós não temos condição. Eu acho muito legal esses textos bíblicos, apesar que eu não falei quase nenhum, né? Eu acho muito legal esses textos bíblicos, Senhor, para mim não serve, porque afinal eu tenho meu negócio. E se eu não fizer isso, eu nunca vou ter mercadoria para vender. Tá bom, continua fazendo. Agora, eu quero dizer uma coisa para você. Tem pessoas que se endividam, compram consórcio, entram em financiamento de imóveis e são prósperas. Sim, não significa que não vai acontecer. Só que a maneira do Pai, como Ele nos instruiu, é muito melhor. Uma vez uma pessoa falou assim, você fala que a gente tem que viver pela fé. Viver pela fé, entrar num financiamento de 30 anos e terminar pagando. Falei assim, realmente, precisa ter muita fé. Fé no braço. Queridos, não devemos brincar com esse assunto. Porque o tempo passa e, como diz um pastor meu amigo, dinheiro não leva desaforo para casa. Bem, organize em família suas finanças. Converse com as famílias. Quantas pessoas como esse que eu falei, que morreu e deixou a viúva na rua da amargura, graças a Deus, né, que é uma amargura que o Senhor tratando o coração dela. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? É necessário sentar e ter acordo. Acordo sobre o quê? Como vai gastar, como vai fazer. Quantos filhos não sabem o que é que está acontecendo nas finanças dos pais e vivem pedindo um monte de coisa? Quantas esposas não sabem? É incrível isso, a esposa não sabe quanto o marido ganha, a despeito que tem algumas esposas que, misericórdia, realmente tem que demorar um tempo para falar. Mas é necessário haver acordo, conversar em família sobre isto. Os filhos, quando eles ficam sabendo das coisas, eles começam a trabalhar no sentido do equilíbrio das finanças da família. Uma outra coisa, sentar e calcular. É necessário sentar e calcular. Uma pessoa me disse assim, eu não vou fazer conta do quanto entra, do quanto sai, porque isso aí não resolve, eu preciso que entre mais dinheiro. Entra mais dinheiro, certo? Quando você ganhava R$1.000, dava? Não dava. Quando você ganhava R$2.000, dava? Também não dava. Hoje você ganha quanto? 5, 6, 10? Está dando? Nunca vai dar. Porque o olho é sempre maior. O desejo é sempre maior. Por isso que o texto diz assim, aqueles que são de Cristo. Como é que é ser de Cristo? Crer que nós morremos juntamente com Ele e ressuscitamos numa vida nova na ressurreição dEle. Aqueles que são de Cristo crucificaram a carne com seus desejos e paixões. Possivelmente, se você tiver coragem de encarar os números do seu orçamento familiar ou da sua empresa, você vai ver que você está numa situação difícil devido a coisas supérfluas. Dificilmente alguém quebra por causa de gás, de água, de luz, de comida. O texto, vou citar esse texto, primeiro, sobre sentar e calcular. Lucas 14, 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Sentar, não é fazer as contas assim, eu ganho isso, vai dar. Quantas vezes você fez essa conta de cabeça e depois viu que não deu? Sentar e calcular, decidir junto.
junto com seus familiares. Eu estava dizendo que geralmente as pessoas se endividam, estão em crise devido a coisas. Queridos, eu entendo que algumas pessoas perderam o emprego, é uma situação bem difícil que nós estamos passando, sabe? Mas eu quero lhe contar uma coisa. Eu tenho um fornecedor, a vendedora chama Suelen. Toda vez que essa menina fica doente, eu tenho problema com as pessoas que ficam no lugar dela. Da outra vez, eu acabei não falando com a pessoa. Dessa vez eu falei. Eu falei assim, querida, eu quero dizer uma coisa para você. Esta Sueli é extraordinária vendedora. Todos que ficam no lugar dela não fazem o trabalho que ela faz. E eu quero dizer uma coisa para você também. Na sua empresa, muitos perderam o emprego. Por quê? Na hora que passa o facão, aqueles incompetentes que não se importam com o trabalho são mandados embora. Então, às vezes a pessoa foi mandada embora também porque é incompetente, sabe? Não é esforçada, não vai trabalhar com ânimo, sabe? Mas existem os casos também de empresas que quebraram, também tem isso. Mas olha, sobre a questão da pessoa estar numa situação difícil por coisas supérfluas. Joelmir Betting diz o seguinte, onde tem muito supérfluo, não tem para o essencial. Mas olha o texto, Isaías 55:2 diz assim, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Por que gastais naquilo que não é essencial? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. É a parte A do versículo. Produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Se você chega em casa e fala assim, esposa, no mês que vem vou ter 20% de aumento. Ela já fez todos os planos do 20% que você ia ganhar, talvez uns 30%. É assim que acontece. E esse buraco vai ser coberto com o quê? Com mais dinheiro? Certa vez, falando num acampamento de pastores, falando sobre finanças, eu perguntei a eles assim, quantos de vocês aí acreditam que se o salário de vocês aumentar 20%, vocês resolvem os problemas financeiros? Ninguém levantou a mão. Eu falei, vou melhorar a oferta. Quantos de vocês acreditam, e tinha vários pastores, tinha muitos pastores lá, viu? Quantos de vocês acreditam que se aumentar 50%, vocês resolvem os problemas financeiros de vocês? Aí timidamente alguns levantaram a mão. Falei, agora nós vamos para o teto. Quantos de vocês acreditam se o salário de vocês dobrar, vocês resolvem seus problemas financeiros? Pouco a pouco, a maioria levantou a mão. Eu disse assim, vocês estão acreditando na mentira. O problema não é aumentar salário. O problema é saber como se gasta o salário. Como se glorifica o Senhor no salário que nós temos recebido. E queridos, tenho certeza que nós temos recebido muito mais do que nós pedimos, ou pensamos, ou merecemos. Agora, é um buraco sem fundo. O texto de Ageu diz assim, recebeis o salário no saco furado. A boca de entrada é desse tamanho, ou às vezes é desse tamanho, mas a boca de saída é desse tamanho. Quem resolve esse rombo? Deus? Fazendo novena? Orando mais? Não vai resolver, sinto muito. O Pai trabalha mediante a sua palavra. Se você não senta e não calcula, você está cavando o seu próprio buraco. Agora, a despeito de tudo isso, eu quero deixar uma coisa muito interessante. Continuamos sendo amados, mesmo fazendo tudo que é contra a vontade do Pai. Por que nós somos amados? Para que cheguemos ao arrependimento. Sem arrependimento não há mudança. Sem arrependimento não há transformação de vida. Quem opera esse arrependimento? O texto diz, abriu-lhes o entendimento. Quem abre o entendimento é o Senhor. Agora, Senhor, clame, fala, Senhor, abre o meu entendimento. Estou vivendo como um jumento nas minhas finanças. Peguei pesado, né? Outra questão, seja criativo nesse tempo. Às vezes a gente chega para a pessoa e fala assim, olha, mas eu não posso fazer mais isso, mas você não sabe fazer pão? Você não sabe fazer isso, fazer aquilo? Não, eu não sei fazer nada. Falei assim, então tá bom, então vai ver Netflix. Vai ver série de TV, para ver se resolve. Olha o texto, Provérbios 22 e 29. Viste um homem diligente na sua obra? Sabe o que é diligente? Não é mão remissa, não é mão de preguiçoso. Minha mãe dizia assim, não vá lavar louça com essa mão de preguiça, não. Eu lembro bem isso, né? Mão remissa, mão de preguiçoso. Viste um homem diligente na sua obra, perante rei será posto. Não permanecerá
entre os de posição inferior. Se nós estamos numa posição inferior, por certo, dos motivos é que nós não somos diligentes na obra, naquilo que o Pai nos ensinou a fazer, naquele dom de trabalho que o Senhor nos ensinou, naquele trabalho, naquela firma que o Pai nos colocou. E para piorar, esse arroxo vai demorar mais um pouco. Agora, quem vai sobreviver? Aqueles que olharam para o alto, olharam firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Para encerrar, eu quero falar duas coisas para você. O Senhor quer fazer duas coisas em você para essa mudança definitiva na sua vida financeira. Primeiro, peça arrependimento. Coração contrito não é rejeitado, diz o texto, não é? Porque nós somos amados, queridos. Segunda coisa, agradeça. Mas como vou agradecer? Eu estou quebrado. Agradecer porque você é fruto do amor de Deus. Parece um contrassenso isso, né? Eu sou fruto do amor de Deus e estou nessa situação. É nesta situação que a mão poderosa do Pai vai nos puxar do lodo. E toda a glória vai ser dele. Porque o nosso racionalismo e a nossa mente enxertada do conhecimento do sistema capitalista nos vai levar a isso. Nunca vamos chegar ao contentamento. Nunca. Não importa, com pouco ou com muito. Certo homem da família Rockefeller, foi perguntado a ele assim, Senhor Rockefeller, quanto mais para ser feliz? Ele diz assim, um pouco mais. Queridos, nós não precisamos viver dessa maneira, correndo atrás do vento. O Senhor, nos amando, deixou todos os textos bíblicos, para que nós, mesmo afligidos, falemos como o salmista, foi bom ter me afligido, para que eu aprendesse os teus estatutos. Você pensou sobre isso? Nós estamos sendo afligidos para aprender os estatutos e conhecer o verbo, e o verbo é o Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe cada um com a sua palavra e com a revelação do Espírito Santo, para que sejam abertos o entendimento de todos e venhamos a glorificar o Senhor. E ser o quê? Mais do que vencedores. É isso que temos em Cristo Jesus. Sermos mais do que vencedores e co-herdeiros com Cristo de tudo. Amém. Um abraço a cada um de vocês. Graças a Deus pela palavra. E às vezes é difícil ouvir, né? Mas será que nós podemos agradecer a Deus por esse puxão de orelha, né? E falando do curso que foi feito aqui, foi muito precioso e você também pode ter acesso a esses estudos que foram gravados e estão disponíveis na nossa livraria. Aqui você pode entrar em contato aqui com o pessoal e fazer o pedido. E que realmente o Senhor abra os nossos entendimentos para que possamos vê-lo, né? Amém. Na tribulação, na angústia, nessa hora que achamos que está tudo perdido, mas nós muitas vezes acostumamos a pôr a culpa no diabo, em tudo, né? Isso. Barba. Mas vamos refletir um pouco das nossas atitudes, ou na falta de uma atitude, às vezes, né? de um empreendedor, de um pai, né? Para que nós possamos colocar isso Amém. Abertamente diante da nossa família. Amém. E posso falar para você, isso é muito, muito bom, Salutar. porque é salutar, porque você apresenta aquilo que está acontecendo na tua vida, que com certeza vai atingir a tua esposa, os teus filhos, os teus familiares. Se você não envolvê-los, né, fica muito difícil de carregar isso. Então que realmente Deus abra seu entendimento e abençoe. E nós esperamos vocês domingo, às 9 horas da manhã, às 18h30, e toda terça e toda quinta, às 19h30, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Amém. Um abraço.